Meus amados, gostaria de convidá-los a abrirem comigo no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Vamos entrar pelo capítulo 5 e vamos até o 11. Atos, capítulo 4, versículo 32, dele em diante. O texto bíblico diz assim: Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado de seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Amém. Pai, queremos te agradecer por tua palavra e pelo teu Espírito presente neste lugar. Pedimos teu auxílio, tua ajuda, para que possamos compartilhar tua palavra como ela deve ser compartilhada. Ajuda-nos a compreender, a fim de que saiamos dessa reunião congregacional com nosso espírito aquecido, e no temor do Senhor, e com desejo de mudança e de transformação. E seremos cuidadosos em tributar ao Senhor o louvor, o elogio, o reconhecimento e a glória, porque tudo vem de ti, tudo volta para ti. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa é a 4ª reunião deste dia. Nós estamos num tempo de oração que começou na quinta-feira, dia 1º, e vai terminar no dia 21 de março, onde a igreja tem se reunido por todas as manhãs, todas, inclusive sábado e domingo, ininterruptamente, das 6h30 às 8 horas da manhã. E grande parte da igreja tem estado presente. A gente entende que esses comunicados demoram um pouquinho para a gente assimilar que é para a gente, né? Então tudo bem, se você não pôde participar ou não soube, não estava inteirado até então, você tem a oportunidade de, a partir de amanhã, entrar no fluxo de oração, de clamores e de intercessão, porque nós acreditamos que só a oração muda o país, só a oração muda a nossa família, só a oração muda determinadas situações do nosso contexto pessoal, familiar, profissional. E temos estado dentro dessa direção de Deus, desde o primeiro dia e vamos até o dia 21. Mas há um chamado especial para a igreja no dia 10. Ontem, depois do nosso tempo de oração, fui para casa, tomei o café e fui dar uma cochilada. E quando acordei, estava ainda meio sonolento, mas havia uma impressão no meu coração de:
além desse tempo de oração, onde todos nós estamos, ou somos chamados para estar todos os dias, os que podem, mas havia um testemunho no coração, chama a igreja para o dia 10. Aí eu pensei, quando é que vai ser o dia 10? Fiz as contas, né? Começou quinta, dia 1º, quinta, sexta, tal. Dia 10, sábado que vem, às 6:30 da manhã. E eu fiquei feliz por ser o dia 10 e ser um sábado, porque a grande parte da igreja está livre do trabalho no dia de sábado, a grande maioria. E eu senti no meu coração que deveríamos estar congregados nesse 10º dia. E enquanto estava acordando e com essa impressão, chama para o dia 10, fui fazendo as contas e fui percebendo que quando Jesus ascendeu aos céus, aquele dia era o 40º dia em que ele estava com a igreja. 40 dias ele ficou com mais de 500 pessoas depois da ressurreição, por 40 dias. Mas ele disse que a igreja deveria ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso aconteceria no 50º dia. Então 40 dias já haviam se passado e a igreja tinha que perseverar 10 dias em oração, perseverante, até que o Espírito Santo fosse derramado. Então eu fui me alegrando com essas contas, porque se Deus falou, junta a igreja para o dia 10, então a igreja estará desde o dia 1º até o dia 10, exatamente conforme a igreja primitiva esteve 10 dias orando, esperando, tendo a expectativa do derramar do Espírito Santo. Eu não sei o que Deus vai fazer, e também não estou muito preocupado com o que Ele vai fazer, estou preocupado em obedecer e fazer o que Ele mandou fazer. O que Ele vai fazer é com Ele, e eu tenho certeza de que se a gente obedece, a bênção está na obediência. Amém? E outra coisa importante do dia 10 é que a cada dia, a direção de Deus para esses 21 dias foi estudar o livro de Atos dos Apóstolos, para a gente ir para a origem, como a igreja nasceu, quais os valores da igreja, quais os processos de transformação, de arrependimento pelos quais a igreja foi passando, porque essa igreja avivada que transformou o mundo, ela nasceu com base em fundamentos muito sólidos, de arrependimento, de fé, de quebrantamento, de milagres, de koinonia, de comunhão, de doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, de partir do pão, que é o que nós vamos fazer hoje, e de orações. Então foi uma igreja de valores muito bem firmados. E eu tenho plena convicção no meu coração de que a direção de Deus para esses 21 dias é para que a gente volte à origem, volte aos fundamentos, dos valores iniciais. Se a igreja se perdeu no meio do caminho, passou a ser um ajuntamento apenas, com outros interesses, então a gente precisa voltar para a origem. E nós temos estado desde a quinta-feira, 6:30 da manhã, e hoje, então, por isso que hoje é a 4ª reunião deste dia, e todas as reuniões foram muito abençoadas, desde a oração, depois tivemos o culto das 8, depois o culto das 10 da manhã, e agora o culto das 18. Nós estamos em avivamento, a igreja está congregada, e estamos procurando assimilar um valor, um princípio, um fundamento, e você faz parte desse avivamento. Quinta, Atos 1, sexta, Atos 2, sábado, Atos 3, hoje pela manhã, Atos 4, e em todos os cultos, Atos 4 e Atos 5. E eu espero você aqui na semana, a partir de amanhã. Quem não veio pode vir, quem já veio continua, mas especialmente sábado, ninguém pode faltar. Se você, não é que ninguém pode faltar, não, eu quero que todo mundo esteja aqui, quero estimulá-los a estarem aqui. E se você tem filho que fica quietinho aí, participa bem, pode trazê-lo, não haverá departamento infantil no sábado. Se ele fica um pouco irrequieto e tira a tua atenção, então deixa com alguém e venha para você absorver, e estaremos adorando a Deus e buscando a face do Senhor esses dias todos, especialmente no dia 10. Mas, amados, estamos aqui, como eu disse, olhando a origem da igreja. E quando a gente chega no capítulo 5, há uma fatalidade, um casal morre. Numa época em que as pessoas estavam sendo contagiadas pelo Espírito Santo de Deus, e estavam se desfazendo das suas coisas por amor ao outro, por amor à necessidade do outro, e então davam o que tinham
Quando chega no capítulo 5, um casal também vende aquilo que tem, mas ele retém parte do preço consigo, entrega a outra parte, mas havia uma intenção hipócrita nessa doação, e porque mentiram contra o Espírito Santo, o homem cai morto naquele momento. Quando ele é confrontado no seu coração, na atitude do seu coração, ele cai morto. E depois a mulher chega, depois de 3 horas, e ela confirma que o valor do terreno tinha sido aquele, mas era uma mentira. Eles haviam acordado de apresentar uma mentira diante dos apóstolos, e então o mesmo juízo que veio sobre o marido, veio sobre a mulher 3 horas depois, e ambos então morrem ali diante dos apóstolos, diante da igreja e diante do Espírito Santo. E essa experiência trouxe temor a toda a igreja. No capítulo 5, esse casal morre. Mas o título da mensagem que eu quero compartilhar aqui é: eles já estavam mortos. Vamos repetir essa frase. Eles já estavam mortos. O que acontece no capítulo 5 foi apenas uma consumação física de uma realidade espiritual já presente na vida deles. Eles já estavam mortos. Eles já estavam mortos da conexão com Deus. Eles já estavam mortos em relação ao próximo. Eles já estavam mortos em relação ao entendimento. E aquilo que acontece no capítulo 5 é apenas uma consumação de uma realidade interior que infelizmente não fora trabalhada, não fora mudada. E eu quero trazer aqui 3 razões que provam que eles já estavam mortos. Em primeiro lugar, eles já estavam mortos porque não entraram no fluxo de restauração presente naqueles dias. Repita, eles não entraram no fluxo de restauração daqueles dias. O que estava acontecendo na igreja naqueles dias e que é exatamente o que a gente busca nos dias de hoje, porque a igreja é a mesma e o Espírito Santo de Deus é o mesmo, o Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então buscamos esta seriedade, esses valores da igreja primitiva. Mas infelizmente, esse casal, embora estivesse presente nas mesmas palavras, na mesma comunhão, no mesmo partir do pão, mas eles não se deixaram transformar. Eles não mudaram valores, eles não mudaram coração, eles não mudaram mente, não mudaram motivação, não mudaram caráter, não mudaram espiritualidade, não se conectaram com Deus, não se conectaram com as pessoas, não se conectaram com a palavra. E eles eram indesculpáveis, porque tudo o que estava acontecendo naqueles dias era tremendamente transformador, a ponto de nós termos o exemplo de um José, que no final do capítulo 4, ele vende a sua propriedade e ele entrega aos pés dos apóstolos. Mas o que aconteceu com José? Esse José entrou no fluxo de transformação de tal maneira que já não era mais conhecido como José, mas já era conhecido como Barnabé. Barnabé é uma virtude. Barnabé significa filho da consolação, filho da exortação. Sabe quando alguém entra num fluxo de transformação e ele passa a ser transformado de tal maneira que ele já não é mais visto pelo nome, ele já é mais conhecido pela virtude do que pelo nome. É como se alguém dissesse o seguinte: olha, está caminhando ali o justo. Por que o chamam de justo? Porque esqueceram se ele é Antônio, se ele é José, se ele é Flávio, se ela é Maria, se ela é Antônia. A virtude que passa a ser uma marca dessa vida, é uma virtude tão tremenda, tão visível e tão palpável até, que as pessoas já nem sabem mais se é Wilson, se é Antônio, se é Maria, se é José, já o vê como um virtuoso, como alguém que entrou num fluxo de transformação. E essa transformação era tão tremenda, queridos, que os valores começaram a mudar. As pessoas passaram a ser tão apaixonadas por Deus naqueles dias, quando o Espírito Santo visitou a igreja, eles eram tão apaixonados por Deus, e eles eram tão apaixonados pelas pessoas, que os valores já mudaram. Antes deste avivamento, eles se importavam com as propriedades, eles se importavam com o dinheiro na conta, eles se importavam com o carro que era só deles.
Mas quando o amor foi transbordante, quando a unção de Deus entrou nessas vidas, eles já não se preocupavam mais com coisas, eles se preocupavam com as pessoas, eles se preocupavam com Deus, e isto é avivamento. Quando a gente começa a perceber que dentro de nós há uma mudança. Naqueles dias, pais se converteram a seus filhos, porque era uma promessa de Malaquias. Pais se converteram a seus filhos, os pais gananciosos e ocupados com a vida, naqueles dias, quando foram imersos no Espírito Santo de Deus, se converteram aos filhos, os filhos se converteram aos pais, os amigos se converteram aos amigos, e se converteram até aos inimigos, de tal maneira que eles se moveram num transbordar de amor, de compaixão, de misericórdia. Esse José passou a se chamar Barnabé, filho da exortação, consolação. O que ele fez? Tendo uma propriedade, vendeu a propriedade, porque havia um transbordar de amor e de graça no coração de tal maneira, que na verdade o que ele queria era tocar as vidas, era suprir as necessidades por causa deste mover transformador. Se ele não tivesse propriedade, ele daria o que ele tivesse, seu tempo, suas habilidades, sua inteligência, como fez mais lá na frente, quando ele vai para Antioquia e evangeliza e prega e funda uma igreja naquela região, porque o seu coração era transbordante de graça. A este homem, a Bíblia diz, as pessoas diziam dele, ele era um homem bom, ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Diga, um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então, quando estas coisas crescem em você, há uma mudança. Aquilo que era importante para você passa a ocupar o último lugar, e aquilo que não era importante passa a ser prioridade. E o que era importante naqueles dias era conectar-se com Deus e conectar-se com o próximo. Essa é uma igreja em avivamento. Amém? E então de José para Barnabé. Jesus tinha 2 discípulos, João e Tiago. Tiago e João eram irmãos. Sabe qual que era o apelido deles? Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Você vai dar apelido para filho de trovão para quem? Uma pessoa calminha? Não. É gente intempestiva, é gente que age fora do tempo, é gente que age no impulso do sangue, da carne, da violência. Filhos do trovão. Mas um deles se transforma o apóstolo do amor. Porque quem entra nesse fluxo de vida e nesse fluxo de restauração, deixa de ser José para ser Barnabé, deixa de ser filho do trovão para ser apóstolo do amor. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. E meu amado, se o evangelho entra na sua vida, mas não transforma o seu casamento, a partir do seu comportamento, então está faltando alguma coisa. Se o evangelho entra na sua vida e não muda a sua identidade, e não muda o seu nome, talvez você continue sendo um Ananias, ou uma Safira, mas não um José, que muda de José para Barnabé, ou de filho de trovão para apóstolo do amor. Por que Ananias e Safira já estavam mortos? Porque a despeito de fazerem parte de todo o partir do pão, e de toda a comunhão, e de toda a doutrina dos apóstolos, mas nunca permitiram que nada disso transformasse o ser, a identidade, o coração. Por isso eu quero te dizer, meu amado, que não basta estar neste culto. Que não basta estar numa reunião religiosa. De verdade, lá dentro de você, você precisa entrar num fluxo de restauração e gemer um pouquinho mais, e chorar um pouquinho mais, e passar por uma porta estreita, porque quem não passa por essa porta nunca conhecerá o poder transformador que o Espírito Santo gera no nosso meio.
Ananias e Safira, em primeiro lugar, já estavam mortos, porque nunca entraram num fluxo de restauração. Nunca se permitiram transformar pela palavra, pela influência dos irmãos, e permaneceram os mesmos. Em segundo lugar, eles já estavam mortos porque escolheram a hipocrisia. Eles já estavam mortos porque escolheram a hipocrisia. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, senão você pode sair daqui confuso. Será que eles morreram por causa do terreno? Morreram por causa do dinheiro? Mas o terreno nunca foi problema para Deus, nem o dinheiro. Nunca foi problema para Deus. Mas algo para onde Deus dirige a sua atenção é o coração. E foi isso que Pedro tentou explicar para Ananias. Ananias, a propriedade não era tua? Você não precisava vender. Se você não quisesse vender, tudo bem. Ainda que todo mundo estivesse vendendo por generosidade, mas a propriedade está em teu poder, é tua, é fruto do seu trabalho, é fruto do seu esforço. Se você não quisesse vender, nenhum problema, nenhum pecado, nenhum constrangimento. Amém? Então vamos para a segunda opção. Se você quisesse vender e entregar uma parte aos pés dos apóstolos e ficar com outra parte, também nenhum problema. Como eu disse, o terreno nunca foi problema para Deus, nem o dinheiro, nem o que dá ou deixou de dar. Este não é o problema. O grande problema é quando lá dentro o coração hipócrita quer dar a entender que você é generoso. Quando o coração hipócrita se preocupa com o que os outros vão pensar. Está todo mundo doando seus terrenos. Se eu não doar, eles vão achar que eu sou mesquinho. Então eu vou combinar alguma coisa, vou vender, vou ficar com parte, mas eu vou sair bem. Porque todo mundo vai achar que eu sou espiritual. E quem sabe eu consiga até uma posição de autoridade na igreja. Porque na verdade o que me importa é ser aplaudido, é ser reconhecido, é que os outros vejam que eu tenho virtudes, que eu tenho valor. E naquele momento, quando então lá no âmago da questão, e não na parte exterior, não é o terreno, não é o dinheiro, não é a metade que vai ou a metade que fica, nada disso, tudo isso era lícito. Mas o grande problema é quando a gente alimenta uma atitude hipócrita e a gente convive com a hipocrisia e não se incomoda com a hipocrisia. O mais importante para Deus é quando a gente vai adotando essas posturas de fachada, de máscaras. E vai convivendo com isso e não se importa com isso. Meu amado, eu quero dizer o seguinte, para aquele que se contenta com a hipocrisia, talvez nós tenhamos um caminho muito largo diante de nós. Porque quem se contenta com a hipocrisia, pouca coisa tem que mudar. Você muda a fachada e está tudo bem. Quem se conforma com a hipocrisia, não precisa de muita coisa, porque tudo é muito fácil para quem entra num caminho de aparências. Mas, meu amado, se você quer entrar num caminho não de aparência, mas de essência, aí sim, aí a história muda. Aí eu quero te dizer que o caminho é estreito, e a porta não somente é estreita, mas ela é de pequena estatura, de tal maneira que você não passa de queixo empinado. Você só consegue passar de cabeça inclinada porque ela é estreita, só cabe você, não dá para levar bagagem e você tem que se inclinar para passar por ela. E então, aquele que realmente não quer ser Ananias e Safira, que se contenta com a aparência, mas quer ser um José, que é transformado de José para Barnabé, então eu te convido a entrar por um caminho de lágrimas, eu te convido a entrar por um caminho de renúncia, eu te convido a entrar por um caminho de perseverança,
e de choro, e de joelho dobrado, e de rosto no pó, e de constrangimento, e de vergonha, e de senso de urgência, porque todo aquele que quer ser transformado na essência, quer deixar de ser Ananias, quer deixar de ser Safira, que até apresenta alguma coisa, mas continua guardando consigo suas mágoas, seus rancores, aquilo que não quer abrir mão, porque o terreno era apenas um símbolo daquilo que ele fazia com a vida dele como um todo, sempre entregando uma parte, mas retendo algo consigo. Se você quer ser Ananias e Safira, passa pela porta larga, dá uma ajeitada na roupa, dá uma ajeitada no discurso, que está tudo bem. Mas se você quer entrar num fluxo de restauração, para deixar de ser José, para se transformar em Barnabé, homem bom, homem cheio de fé, e homem cheio de Espírito Santo, quero dizer que você tem que comer muito feijão espiritual. Quero dizer que você tem que comer muito a Bíblia. Quero dizer que você tem que se constranger muito, tem que se envergonhar muito, tem que dobrar seus joelhos muito, tem que perdoar muito, tem que engolir sapo muito, muito sapo. Tem que dizer não para você mesmo, não algumas vezes, mas todas as vezes, todos os dias. Então o problema nunca foi terreno, o problema nunca foi dinheiro, o problema nunca foi entregar uma parte e ficar com outra, porque tudo isso poderia ser perfeitamente realizado. O problema está no coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Até alguma coisa certa que você faz, mas com a motivação errada, contamina a ação correta que você fez. Porque o que Deus vê é o coração. Você pode ter feito a coisa mais extraordinária do mundo, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13, que diz o seguinte: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens para suprir a necessidade do pobre, mas não tiver amor, de nada vai adiantar. Ou seja, a motivação do coração pode abençoar ou pode contaminar a melhor coisa que você possa ter feito na sua vida. Porque Deus sempre está olhando para o coração, de onde procedem as fontes da vida. E Ananias e Safira já estavam mortos porque eles não entraram num fluxo de transformação. E eles não, porque eles já estavam mortos porque escolheram a hipocrisia. E escolher a hipocrisia é a escolha mais fácil que está diante de nós. Porque não tem que mexer na profundidade do nosso ser. Basta mudar algumas coisas aparentes. Então o caminho da hipocrisia é sempre o mais fácil. Mas o caminho da vida, que se transforma em identidade, é o caminho pelo qual o Espírito Santo de Deus tem nos convidado nesses dias. Mas a última razão que nos leva a compreender que eles já estavam mortos é que eles desprezaram o dia dos pequenos começos. Essa expressão está em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Zacarias 4, versículo 10. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque essa expressão nasce quando o povo está diante do segundo templo. O primeiro templo de Salomão era glorioso. Ouro, prata, lindo. Mas o segundo templo era mais custoso, era difícil. O povo estava pobre, tentando levantar um templo sem recursos. O povo vindo do cativeiro. E então, pedrinha sobre pedrinha,
E muitos se desanimavam, dizendo, gente, quando é que a gente vai ter um templo digno daquele templo de Salomão? E as pessoas se desanimavam nos pequenos começos, diante dos enormes desafios que estavam pela frente. E então Deus usou Zacarias, Deus usou Ageu, para dizer ao povo, olha, não desprezem os pequenos começos, não despreze essa pequena pedrinha que você está colocando, não despreze esse fundamento simples, não é o glorioso como de Salomão, não despreza os pequenos começos, por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Amém? E o que isso tem a ver com Zacarias, ou Ananias e Safira? Tudo a ver. Porque eles se descuidaram do casamento. Porque eles se descuidaram das pequeninas pedras que a gente estabelece na nossa casa ou no nosso quarto. A igreja já era uma igreja de 5.000 membros. E talvez eles tenham sido tentados a pensar o seguinte, bom, é uma igreja enorme, 5.000 membros. Será que Deus se importa com a minha mentirinha que eu acertei com a minha esposa a dois no meu quarto fechado? Jamais. Deus é o Deus das grandes coisas. Jamais Ele se importará com a maneira como eu trato a minha esposa no particular, na rua, no restaurante, no comércio. Jamais Deus se preocupará com o que eu faço, com um humilde trabalhador que vem me servir, talvez num restaurante, no banco, em algum lugar. Não, Deus se preocupa com as grandes coisas. Mas Zacarias está dizendo, não despreze os pequenos começos. Não despreze as coisas que acontecem nos bastidores. E eu acredito que foi isso que foi deteriorando o caráter desse casal. Quando eles estavam no meio da grande multidão, eles se descuidaram do que eles acordavam, do que eles combinavam entre quatro paredes, achando que aquilo não teria importância para Deus ou para o outro. Eu estou falando de pequenos começos, porque ontem ou sexta-feira eu li uma reportagem de fotógrafos que são contratados para fotografar casamento. E nós temos pessoas aqui na igreja que trabalham com isso também. E é um trabalho muito gostoso, porque você está ali lidando com o noivo, com a noiva, aquela alegria, aquela festa. Mas eu achei interessante o relatório de muitos desses fotógrafos que conseguiram diagnosticar na noite do casamento quais os casamentos que dariam certo e quais os casamentos que não dariam certo. E eles acertaram na maioria deles. Sabe por quê? Na forma como o noivo se portou diante da noiva, que estava toda empolgada para tirar foto, é o álbum e tal, e o noivo de má vontade, falando palavrão, dizendo, puxa, eu tenho que estar aqui, que coisa chata, e os fotógrafos lá, tentando lidar com o constrangimento, e lá com eles dizendo, esse casamento não dura 6 meses, por quê? Porque não há conivência, porque não há coração, porque eles já estão desprezando os pequenos começos no primeiro dia de casamento. Não há respeito, não há cumplicidade. Outros fotógrafos disseram que na sessão de fotos eles estavam mais preocupados com a carne, com a idolatria em relação ao corpo, ao prazer, ao sexo, de tal maneira a constranger os fotógrafos que nem conseguiram tirar algumas fotos de tão constrangedoras que eram. Então eles estavam no primeiro dia, dizendo que estavam mais preocupados com a parte física, com a parte do prazer, com o amor eros, do que com o amor filéu, do que com o amor ágape. No primeiro dia. E sabe o que vai acontecendo com Ananias e Safira?
eles vão amando a mentira entre dois. Então a mentira pública é porque, acima de tudo, o casamento deles já havia se tornado uma mentira. O casamento era uma mentira. O que combinava entre dois era falso. Não era verdadeiro. Não era genuíno. O amor era de aparência. Tudo era de aparência. O terreno vendido era de aparência. Porque a vida deles era de aparência. Porque a hipocrisia, ela estava tão instaurada na vida do casal, que muito provavelmente eles foram se descuidando dos pequenos começos. E eu queria te chamar hoje a essa consciência. Como é que você trata seu pai? Como é que você trata a sua mãe? Assim você vai tratar a sua esposa. Como é que você cuida da sua família? Assim vão cuidar de você quando você se tornar mais velho. Porque a vida é uma lei de semeadura. Então, o convite do Espírito Santo de Deus hoje é: entra num fluxo de vida restaurador, porque isso vai fazer um bem enorme à sua família. Sabe, querido, que um dia eu estava estudando a Bíblia, já depois de velho, e me deparei com Barnabé. E fiquei vendo, ele era um homem bom. E eu fiquei pensando, será que eu sou bom no meu casamento? Será que eu sou gentil para com a minha esposa, de verdade? Será que eu me importo de tirar os pesos dela e levar sobre mim para que ela tenha uma qualidade de vida mais tranquila? Será que eu estou preocupado com a vida financeira dela, para que ela tenha tranquilidade para comprar as coisas que ela quer, sem o peso das finanças recair sobre ela? Será que eu tenho sido bondoso para com ela e para com os meus filhos? E fui orando, e fui me constrangendo, e fui me arrependendo, e fui mudando as ações. Mudei a planilha financeira, mudei essas coisas. Quando entram na nossa vida, elas são tão verdadeiras que afetam, queridos, afetam planilha, finanças, afetam palavras, comportamento, porque se o Evangelho não pode transformar o meu dia a dia, se ele é só vivido no âmbito religioso, ele não serve para nada. Evangelho precisa mudar casamento. Evangelho precisa mudar a nossa forma de lidar com o empregado, com o patrão, com a sociedade. Porque senão, não muda nada. O Espírito de Deus está nos convocando a esse nível profundo de transformação. Em nome de Jesus. Eles já estavam mortos, porque não entraram no fluxo de restauração. Eles já estavam mortos, porque escolheram o caminho mais fácil da hipocrisia. E eles já estavam mortos, porque desprezaram o dia dos pequenos começos, a partir do próprio casamento, a partir da própria relação conjugal, que foi uma mentira. E se a minha vida é uma mentira, e se meu casamento é uma mentira, as outras coisas também o serão. Então eu te espero aqui amanhã, 6:30 da manhã. E se não puder, eu te espero aqui sábado, 6:30 da manhã. Um grande ajuntamento, uma grande congregação, que nesses dias pelos quais temos passado, nos expondo a palavra de arrependimento, de vida e transformação, possamos chegar ao 10º dia com o coração quebrantado e com o coração desejoso de ouvir mais de Deus. E quero dizer que se você não participou desse tempo, na página do Facebook, na minha página do Facebook, estão todos os áudios das ministrações do dia a dia. Você pode se atualizar, entra ali na minha página, Wilson Mael dos Santos, Facebook, ou procura no YouTube, 1º dia, 2º dia, 3º dia, tem a data, né, desde o dia 1º de março de 2018. Cada dia somente o áudio, que é gravado da própria reunião de oração, é gravado, é postado, então vai ouvindo, e vai orando, e deixa Deus trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos
Não fica de pé não, abaixa a cabeça, por favor, ora. Eu quero chamar os irmãos auxiliares da ceia e os irmãos do louvor e da adoração, os músicos que se aproximem. Vamos orar, vamos deixar Deus falar ao nosso coração, ainda nesse tempo, porque estamos diante da ceia do Senhor, e a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Pai querido, por essa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor querido. Obrigado por este dia, Senhor. Esse dia, Senhor, tão todo especial para a nossa vida. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Quantas pessoas nessa noite precisam de oração, precisam de um toque especial de Deus. Eu quero te chamar a vir aqui à frente, agradecendo a Deus pela vida dos nossos cooperadores, da mesa do Senhor. Mas se você hoje precisa de cura, precisa de salvação, precisa de restauração, saia do seu lugar. Queremos orar por vocês nessa hora. Vem aqui à frente. Deixa Deus fazer algo diferente na sua vida. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Enquanto adoramos, enquanto ministramos ao Senhor, deixa o Espírito se mover no meio da igreja. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Olhe para a cruz, onde há toda a provisão que você necessita. Senhor, contempla agora, Senhor, cada coração. Senhor, contempla agora o físico, a enfermidade, Senhor. Nós deixamos na cruz do Calvário todo o mal. Declaramos que não prevalecerá. Senhor, nós declaramos agora a saúde, Senhor. Saúde, toca agora o físico, Senhor. Toca agora o físico, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, onde há tumores. Oh Deus, tumores malignos, tumores benignos. Toca agora, Senhor. Aplicamos o sangue de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus que nos purifica de todo mal. Aplicamos o sangue de Jesus que reverte todo o caos, que resgata. Em nome de Jesus, aplicamos agora o sangue de Jesus sobre o câncer na cabeça, sobre o câncer na coluna, sobre o câncer no estômago, sobre o câncer no intestino. Aplicamos o sangue de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus agora sobre todo problema de pele, sobre todo problema de pele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ser curado agora, ser curado agora. Na autoridade do nome de Jesus, aplicamos agora o sangue de Jesus sobre todo problema emocional, psíquico, sobre a depressão, o desejo de morrer. Senhor, em nome de Jesus, todo mal, todo jugo opressor, toda voz que tem falado na mente agora, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, colocamos o capacete da salvação e declaramos a mente de Cristo sobre essas mentes, toda perturbação agora, todas as vozes que essa pessoa tem ouvido, Senhor, remove agora todo mal, em nome de Jesus, toda angústia, toda perturbação. Aplicamos o sangue de Jesus, que a alegria do Senhor seja a tua força hoje, que a alegria do Senhor envolva agora. Essa alegria não é um estado, essa alegria é a pessoa de Jesus, é a pessoa de Jesus dentro de você agora. Oh Senhor, em nome de Jesus, aplicamos o sangue de Jesus em toda célula cancerígena. Aplicamos o sangue de Jesus em todo relacionamento desestruturado.
todo relacionamento quebrado. Aplicamos o sangue de Jesus. Oh Senhor, nos apropriamos de toda boa dádiva que vem de Ti, Senhor. Todo problema nos ossos, aplicamos o sangue de Jesus, seja revertido agora. Ossos sejam fortalecidos, problemas nos nervos, nos tendões, toda inflamação, liberamos agora, cura. Eu sou o Deus que te sara. O Senhor envia a palavra dEle. O Senhor envia a Tua palavra. O Senhor envia a Sua palavra para curar. Oh Senhor, que seja nesta noite uma noite de milagres, de salvação, de cura, de libertação. Senhor, alcança agora aquele que está disperso, Senhor. Alcança, Senhor, aquele, ó Deus, que a pessoa que está aqui na igreja está clamando por ele agora, mesmo que ele não esteja aqui, mas que ele receba o teu toque agora, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, o enfermo do leito. Levanta, Senhor, aquele que não consegue se levantar, que está na profunda angústia e depressão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos, Senhor, para que venha a tua provisão sobre aquele, Senhor, que necessita do teu milagre financeiro, do teu milagre, Senhor. Que portas sejam abertas, ó Deus. Que o Senhor dê semente para aquele que não tem semente, Senhor. Dá semente, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ter, vem de Ti, Senhor, e volta para Ti, Senhor. Traz da Tua provisão, Pai. Traz da Tua provisão no físico, no psíquico, no emocional, no espiritual e também, meu Deus, no material, Pai. Tu és a nossa fonte. Para onde iremos nós? Se só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna, Pai. Só o Senhor. Por isso, Senhor, atrai o nosso coração. Atrai o nosso coração. Aquele que está com a fé, Senhor, vulnerável. Senhor, que hoje receba do Teu toque. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Repita após mim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração para Ti. Estou arrependido de viver no controle da minha própria vida. Hoje eu entrego a chave do meu coração para Ti. O Senhor tem liberdade de entrar e revolucionar e restaurar, como fizeste com José, de José para Barnabé. Eu quero essa transformação. Eu confesso que o Senhor Jesus morreu naquela cruz em meu favor, tomando meu lugar, mas ressuscitou para minha justificação. Portanto, hoje sou livre e sou salvo no Teu precioso nome, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus.